noite, irmãos e irmãs. Eu saúdo todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje o tema da nossa reflexão é liberdade. Liberdade. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas capítulo 5, a partir do primeiro verso, vai dizer assim: Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste vós, que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomar até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, irmãos, eis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Amém. Amém. Liberdade. Está aí um tema da qual nós temos ouvido falar muito. Um tema que está em voga, que está na vitrine. Liberdade. Muitos têm falado a respeito de liberdade. Liberdade religiosa, liberdade sexual, liberdade de expressão, liberdade, 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 liberdade. Mas quando nós olhamos para tantos discursos a respeito da liberdade, e nós olhamos para a nossa realidade, a realidade da humanidade, é impossível nós não nos perguntarmos: que liberdade é essa da qual nós tanto falamos? Que liberdade é essa que nós dizemos ter, entender, viver, que tem nos transformado numa sociedade vazia, aborrecida, de gente cabisbaixa, de gente isolada, de gente cheia de animosidade no coração, na mente, de gente que não é capaz de compartilhar, de doar, de gente que não se entende. Que liberdade é essa que nós pregamos, vivemos, anunciamos aos quatro cantos no século 21? Que tipo de liberdade, do que de fato, de verdade, nós estamos falando quando falamos de liberdade? Que liberdade é essa? Mas, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, eu gostaria de colocar algumas perguntas. Quando a gente pensa em liberdade, se faça 3 perguntas. Primeiro, até onde a liberdade pode ir antes de se transformar em licenciosidade? Aonde a gente passa essa fita? Aonde se transforma a liberdade? Deixa de ser algo bom e se transforma em algo ruim. Deixa de ser algo que de fato, de verdade, me traz sensação e realidade de felicidade e começa a ser algo prejudicial. Segundo, o que regula a minha liberdade? O que impede, meu irmão, de que eu cometa excessos contra eu mesmo e contra o meu próximo em nome dessa liberdade? O que vai regular essa liberdade? Para que essa liberdade não seja prejudicial, doentia, para que ela não me oprima e oprima o meu semelhante. E por último, será que existe algum tipo de liberdade que não leve em consideração a pessoa de Jesus Cristo? Será que é possível eu dizer que eu vivo liberto, que eu tenho uma consciência liberta, um coração liberto, que eu vivo de fato, de verdade, uma vida
leve, cheia de significado existencial, sem colocar nessa equação a pessoa de Jesus, o sacrifício de Jesus, os ensinos de Jesus. 3 perguntas que eu creio ser relevante nesse tempo onde todo mundo tem alguma coisa para falar sobre a tal da liberdade. E aí, para tentar responder a essas 3 questões, eu convido você a olhar o texto bíblico e quem sabe a gente consiga lançar alguma luz respondendo essas 3 questões a partir da liberdade. Aonde ela começa, onde ela termina, o que regula? E é possível liberdade sem Cristo Jesus? Vamos ao texto. Vamos entender o contexto histórico na qual Paulo está escrevendo. Quando Paulo deixa as igrejas da Galácia, quase que imediatamente as igrejas foram invadidas pelo que a própria epístola chama de mestres judaizantes. Pessoas que vieram do judaísmo e que estavam pregando a seguinte questão: a graça de Cristo não é suficiente para a salvação. Mas não entre em pânico, porque a circuncisão ensinada por Moisés vai suplantar, vai suprir a debilidade da cruz. Então vocês que se converteram, passem também pela circuncisão. Os mestres judaizantes estavam dizendo o seguinte: a cruz não é suficiente, a graça não é suficiente, o que Cristo fez não é suficiente. Então nós precisamos, ainda que tenhamos ouvido o Evangelho, e por isso, abre um parênteses, Paulo vai dizer que se alguém pregar outro Evangelho diferente do que ele já pregou, seja anátema, escândalo, mentira. Os mestres judaizantes dizem o seguinte: ainda que você tenha ouvido as boas novas e acolhido as boas novas, se você não se circuncidar, você está perdido. Então eles tentavam conciliar as duas coisas e trazer os convertidos que estavam na graça, no Evangelho, para de novo observar as leis, as exigências da lei, para tentar serem salvos pela lei, pela observância dos ritos judaicos. E aí Paulo vai dizer: não, isso não é bom. Aquele que sai do Evangelho, se circunda-se de novo, está escandalizando, negando a graça. Cristo nos libertou, Cristo nos trouxe vida de libertação. Quando a gente olha para esse texto, 3 coisas vão ficar bem evidentes nesse texto. Primeiro, irmãos, não existe liberdade sem Jesus Cristo. Verso 5, capítulo 5, verso 1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Respondendo à pergunta: é possível viver liberdade sem levar em consideração a pessoa de Jesus? E a resposta é não, não é possível. Em Cristo nós somos libertos, libertos do peso da lei, libertos da tentativa de nos salvarmos por observância de ritos, libertos, meu irmão, do vazio existencial, libertos da nossa dor, da nossa história de angústia, libertos dos traumas, libertos das feridas da alma. Não há nenhuma possibilidade de eu ou você, ou qualquer ser humano que seja, experimentar liberdade, experimentar uma vida plena de significado sem o sangue redentor de Cristo Jesus, sem passar pela cruz, sem ser tocado pela cruz, sem render-se aos pés do Cristo crucificado. Quando nós pensamos nessa questão da liberdade, o maior problema nas teorias que falam de liberdade é que elas desconsideram aquele que de fato, de liberdade, de verdade, pode trazer liberdade para nós. Liberdade na consciência, liberdade de coração, liberdade para nos relacionarmos com Deus. Não alcançamos nossa liberdade por nós mesmos, irmãos. Nossa liberdade foi uma obra de resgate realizada por Cristo na cruz. O que Paulo estava dizendo era: irmãos, não se iludam, a circuncisão não vai trazer a liberdade que vocês querem. Essa liberdade é obra de Cristo na cruz. Foi em Cristo que Deus nos alcançou, foi em Cristo que Deus nos libertou, foi em Cristo que Deus quebrou as amarras do pecado, foi em Cristo que Deus nos livrou, meu irmão, da alienação do pecado e nos deu nova vida. Há uma frase lindíssima de John Stott que diz o seguinte: Cristo é o nosso libertador, a conversão é a nossa emancipação, e a vida cristã é a vida de liberdade. Glórias a Jesus Cristo, irmãos. Sem Jesus nós continuamos escravos. Sem Jesus, meus irmãos, nós continuamos escravos de um Senhor muito mais perverso, o meu próprio eu, o meu próprio ego.
Sem liberdade, o ser humano continua escravo de ideologias N, escravo, meu irmão, de filosofias, escravos de vertentes teológicas, escravos da religiosidade, escravos das suas paixões carnais, escravos dos ditames da sociedade, escravo da mídia, escravo do disse e o que não disse. Sem Jesus Cristo, o homem anda tateando no escuro, tentando achar liberdade, mas infelizmente vivendo ainda uma vida sem significado. A liberdade cristã é a liberdade da consciência, é a liberdade do coração que foi apaziguado, é a liberdade daquele que foi alcançado pela graça, por aquele que teve o seu passado apagado, por aquele que teve a sua vida transformada, por aquele que entendeu, irmãos, que na cruz Cristo anulou a condenação que a lei trazia sobre nós, que na cruz Cristo anulou toda a dívida do pecado, que na cruz Cristo anulou a morte, que na cruz Cristo escreveu o nosso nome no livro da vida, que na cruz Cristo nos deu uma nova história de vida. Talvez por isso a gente viva inventando novas teorias e novas concepções do que seja liberdade, porque nós somos arredios ao que Cristo fez na cruz. A nossa natureza pecaminosa talvez queira achar liberdade por conta própria, mas enquanto mais nós nos aventuramos tentando alcançar a liberdade longe da fonte de vida que é a cruz, tanto mais nós nos enredamos e nos escravizamos e meus irmãos, nos perdemos na nossa inútil existência sem Deus. Cristo nos libertou. Não há liberdade sem Cristo. Li um livrinho interessantíssimo de um pastor teólogo chamado John Piper, um livrinho fininho de umas 60 páginas, com o título Jesus, o único caminho para Deus. E nesse livro, falando sobre liberdade, falando sobre nova vida, ele suscita a seguinte interrogação: será que Cristo é o único caminho de fato, de verdade, para a liberdade? Será que Cristo é de fato, de verdade, o único caminho para a salvação? Será que Cristo é de fato, de verdade, o único caminho para que a gente possa reescrever a história da nossa vida e viver uma vida de fato cheia de significado existencial? E ele vai nos dizer o seguinte no livro: no mundo, meu irmão, pluralista e globalizado, dizer que Jesus é o único caminho para a liberdade é uma mensagem execrável, uma mensagem ruim, é uma mensagem não aceita. Como alguém ousa dizer que fora de Cristo não há liberdade? Como alguém ousa dizer que o ser humano não pode construir a sua própria liberdade e felicidade? Como alguém ousa dizer que eu preciso morrer para mim mesmo para entender o que é liberdade em Cristo Jesus? Mas aí nós olhamos para a palavra de Deus, e a palavra de Deus é clara ao dizer: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E aí, quando nós olhamos para a humanidade, nós entendemos. Sabe por que a humanidade continua escravizada, mesmo falando tanto sobre liberdade? Porque consegue uma liberdade sem Cristo Jesus. E qualquer coisa que arrogue para si liberdade e que não considere Cristo Jesus é uma outra forma muito mais nociva de escravidão e não liberdade. Jesus é o único que pode libertar para uma novidade de vida. E quando eu olho para o meu tempo, para a minha sociedade, eu sou arremetido a João 8, 32 a 36, quando na sociedade de Jesus, Jesus pregando o caminho, Jesus pregando a vida, Jesus pregando arrependimento, Jesus dizendo assim: olha, vocês não conhecem a verdade libertará vocês. E imediatamente a multidão arremete contra Jesus, dizendo o seguinte: como você diz que nós somos escravos? Nunca fomos escravos. Somos filhos de Abraão. Você não sabe a nossa linhagem? Não sabe a nossa descendência? Novamente Jesus insiste dizendo: olha, eu vou falar de novo. Se vocês conhecerem a verdade, esse que vos fala a verdade, vocês serão libertos. Eu vejo muita semelhança com a nossa sociedade. Não precisamos ser libertos. Não precisamos ser libertos. Uma sociedade que sequer entende o grau e o nível e a profundidade do buraco que se encontra. Cristo, a nossa liberdade. Mas segunda coisa, o que me faz romper todos os limites do que é liberdade e licenciosidade? Quando a liberdade se torna algo prejudicial, quando em nome de uma pretensa liberdade eu me submeto de novo ao jugo do pecado. O que me faz pecar
não pode ser liberdade. Aonde passar a fita? Exatamente aqui. Se da fita para lá, se dessa linha para lá, eu pego. Se dessa linha para cá, eu estou novamente me arremetendo contra Deus. Se dessa linha para cá, novamente em nome, ainda que seja em nome da liberdade, eu estou recalcitrando contra Deus, contra o seu Evangelho, contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso deixou de ser liberdade. O que me faz pecar não pode ser mais liberdade. Já deixou de ser liberdade e se transformou em algo que me adoece, que me prejudica, que me arremete contra Deus e contra o meu semelhante. Qual é o limite? O limite é esse. Se te faz pecar, então não é mais liberdade. Se te faz errar o caminho, se te afasta do centro da vontade de Deus, irmãos, se te afasta de uma vida alinhada com o Evangelho, já não é mais liberdade, mas é libertinagem, licenciosidade. Paulo vai dizer ainda aí no primeiro verso: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, e não vos submeta de novo a jugo de escravidão. Os crentes da Galácia estavam sendo persuadidos a voltar da liberdade da cruz de Cristo para a escravidão dos ritos e da lei. Um povo que estava liberto e que de repente trocava aquilo de novo por amarras que iam condená-los. Quando eu leio esse texto e penso nessa troca que eles faziam, não é muito diferente de trocas que eu e você vamos fazendo ao longo da vida. Eu me lembro daquela brincadeira dos programas antigos de auditório com crianças, quando alguém entra na cabine, lembra, seu meu? Eu chegava lá: você quer esse carro zero? Sim. Pá, acendia a luz. Sim. Troca esse carro zero por essa caixa de fora. Sim. Lembra disso? Quem lembra dessa brincadeira? Uma troca uma coisa tão boba, né? Mas me vem essa imagem quando eu leio esse texto. Pessoas que tinham tudo e que de repente estavam trocando, abandonando a posição de graça, de liberdade, de vida plena, obtidos na cruz, e passando de novo para a circuncisão, passando de novo para aquele ritual vazio. E Paulo vai dizer: não façam isso, continue na liberdade. Isso é pecado, continue na graça de Cristo. A liberdade cristã, irmãos, é a liberdade do pecado. No mesmo capítulo que nós lemos, no verso 13, Paulo vai dizer assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Fomos chamados para a liberdade, não para a escravidão do pecado, irmãos. A liberdade cristã não é licenciosidade, mas é deleite em Deus, é deleite na presença de Deus, deleite numa vida de santidade, deleite numa vida cheia do Espírito Santo, deleite numa vida com Deus marcada pela amizade, pela profundidade, pelo relacionamento íntimo, sincero, profundo. Cristo não nos chama para reformar a vida do velho homem. Ele nos chama para vivermos uma nova vida. O velho homem morre com Cristo na cruz, e você ressuscita com Cristo para uma liberdade sem precedentes. Você ressuscita com Cristo para uma vida agora livre de todo o peso da lei, livre de toda tentativa de se salvar sendo bonzinho diante de Deus, livre de toda tentativa de ser bom o tempo todo para agradar a Deus e ser salvo, mas também livre do prazer no pecado, mas também livre dos ditames que te impõem, livre para ser quem você é segundo o coração de Deus. Há uma frase muito linda de Max Lucado, num livro chamado Graça, e ele diz o seguinte: quando a graça acontece, não recebemos um elogio de Deus, mas um novo coração. Que coisa linda! O cristão é uma pessoa que Cristo está acontecendo. Você não está pronto ainda, irmão. Nós somos cada vez mais Ele entra e recruta nossas mãos e nossos pés, solicita a nossa mente e língua, sentimos a reestruturação dele, destroços em divino, água em vinho. Ele redireciona decisões ruins e escolhas sórdidas. Aos poucos vai surgindo uma nova imagem. Deus trabalha no ramo de mudanças de corações. Olha que extraordinário! Deus trabalha no ramo de mudança de corações. Quando a graça acontece, quando o Cristo está acontecendo em nós, Deus não reforma uma parede velha. Ele faz com que o velho homem morra e renasça para essa liberdade, para essa vida em Cristo Jesus. A liberdade cristã não é uma licença para pecar, mas poder do Espírito Santo para viver em novidade de vida. Jesus vai dizer em João 8,34: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é
escravo do pecado. Aonde termina a liberdade e aonde começa a licenciosidade? Quando nós pecamos contra o Espírito Santo de Deus. E por último, o que vai regular essa liberdade, irmãos? O que vai regular? O que vai impedir que eu use essa liberdade de forma errônea e que eu use essa liberdade para cometer excessos contra o meu próprio eu e contra o meu próximo? Porque, aliás, contra o meu próprio eu é fácil, né? Porque nós nos gostamos. Como todo bom ser humano, nós temos um ego dentro de nós que diz que nós somos importantes, que nós merecemos a felicidade, que nós somos acima da média, que nós somos acima de qualquer suspeito. Reparou que já na tenra infância nós centralizamos tudo ao nosso redor? Você que ainda tem filho pequeno, a idade do Arthur, ou um pouco mais ou um pouco menos, é impressionante como eles tentam o tempo todo, a todo momento, estar sempre no centro das atenções. Senta na mesa, as atenções você voltam para eles. Pai, pega para mim, mãe, corta para mim, pai, põe na minha boca. Gente, senta para assistir um filme, ele senta no meio, tem que ser o filme que ele quer. Sai para dar uma voltinha, não posso pegar na mão da mãe dele, ele tem que pegar na minha mão e a mãe pegar na mão do outro lado. É interessante, Freud vai dizer isso, né? As crianças já nascem narcisistas, já vem de fábrica, o egoísmo já vem de fábrica. Você acredita nisso, meu? Eu acredito, porque a Bíblia diz que a nossa natureza é caída, pecaminosa. Deus olhou do céu e não viu um justo sequer, diz lá o texto de Romanos. Já vem de fábrica o egoísmo, a vontade de autocentrar. Então contra o nosso eu ainda vai lá. Mas o que me impede de recalcitrar contra o próximo, de usar essa liberdade para invadir o espaço do próximo, para oprimir o próximo, para roubar o direito de felicidade do meu irmão em Cristo Jesus? O que me impede? Porque vamos combinar, a bem da verdade, em nome da liberdade, isso, quando a gente fala umas besteiras pro irmão, fala, não, eu sou assim, eu sou sincero. Às vezes a gente fala do irmão, fala, não precisa levantar a mão não, tá? Às vezes, irmãos, nós somos capazes de tanto egoísmo, de tanto desafeto, de tanto desamor, ainda dizendo que estamos livres em Cristo Jesus. Falo o que quero, faço o que quero, trato os outros como eu quero. O que me impede então? E o próprio texto vai dizer, o regulador dessa liberdade toda que Jesus te deu, irmãos, se chama amor. Olhem no seu texto, por favor. Verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Amém. Porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Ok, a liberdade não é uma licença para pecar. Sede antes servos uns dos outros. Agora olha o verso 14. Porque toda lei se cumpre no quê? Em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então olha que coisa interessante que a palavra de Deus está nos dizendo. O que regula essa liberdade é o amor. Calvino vai dizer que nós somos livres em Jesus Cristo para amar e servir o nosso irmão, que nós somos livres em Jesus para aceitar o nosso irmão, que você é livre em Cristo Jesus para acolher o seu irmão, que você é livre em Cristo Jesus para abençoar o seu irmão, que você é livre em Cristo Jesus para não exigir do seu irmão, que o seu irmão não exige de você. E é uma palavra-chave aqui, servos. Nós somos livres da lei, livres do pecado, mas agora servos uns dos outros em amor. Olha que coisa interessante. E aqui é o grande paradoxo da fé cristã. Eu sou livre, não devo satisfação a nada, a ninguém, mas eu sou seu escravo em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo, se você está em Cristo, nós nos servimos. Olha que coisa maravilhosa. Lutero dizia, esse é o grande paradoxo da fé cristã. Seres humanos livres, mas ligados uns aos outros, devedores uns aos outros do amor, da graça, da misericórdia, do serviço, da bondade, da benignidade. Imagina como seria a vida da igreja, todo mundo, se a igreja de fato de verdade, se na igreja de fato de verdade, o amor de Cristo Jesus fosse o termômetro regulador da nossa liberdade no nosso relacionamento com o nosso irmão em Cristo Jesus. Pensa um pouquinho. Não teria ofensa que não seria perdoada. Opa, qual é o termômetro? O que regula aqui a liberdade que ele extrapolou para comigo? O amor. Então está perdoado.
Não teria, meu irmão, remorso que nós não deixaremos Deus curar. Não tem ferida na alma que nós não deixaríamos Deus tratar. Nenhum perdão seria difícil demais, nenhuma misericórdia seria difícil demais, nenhum serviço seria difícil demais. O problema é que nós colocamos outras coisas como regulador dessa bondade, dessa liberdade, dessa misericórdia. Será que nós temos servido o nosso irmão com essa liberdade em Cristo Jesus? E essa liberdade em Cristo Jesus, penso eu, ela é extraordinária, maravilhosa, porque ela me faz te servir, irmãos, sem esperar nada em troca. Olha que coisa maravilhosa. Porque tudo que eu precisava para ser pleno, feliz, completo, eu já recebi na cruz. Tudo que eu precisava para viver essa novidade de vida, essa vida ímpar, essa vida cheia de significado existencial, essa vida cheia de brilho, de contorno, de cores, de forma, de sons, de alegria, de bênção, meu irmão, sendo transbordado para todo lado. Eu não recebo do outro, eu não procuro isso no outro, mas eu recebo da cruz e sou completo na cruz, porque a verdade é o seguinte: quando eu não recebo isso da cruz e não entendo que isso emana da cruz, eu começo a procurar nos outros, eu me torno um mendigo de amor, de atenção, e aí essa necessidade se torna esse órgão regulador, entendeu? Então, se o outro não me corresponde, eu não correspondo, porque ele não fez o que eu achava que ele deveria fazer. Se o outro me perdoa, eu também não perdoo, porque eu não esperava que ele se comportasse assim comigo. Mas quando, meu irmão, a gente entende da cruz e a gente vive essa liberdade da cruz, eu não espero mais nada de ninguém, e aí eu consigo me esvaziar de mim mesmo e servir, porque todas as minhas carências, todas as minhas necessidades já foram supridas em Cristo Jesus. Olha que coisa extraordinária. O que nós temos vivido como liberdade? Será que a nossa liberdade nos faz servir o nosso irmão em Cristo Jesus? Qual é o órgão regulador? Não vou não, porque uma vez eu fui lá, falaram lá, não gostei, não vou lá não, porque eu não gosto do pastor, não vou lá não, porque eu não gosto muito do prefeito, não vou lá não, porque eu não gosto da cor da parede da igreja, não vou lá não, porque acende aquele vaso, apaga o vaso, não vou lá não, porque eu não gosto do saxofonista, não vou lá não, porque eu não gosto da cor do banco da igreja. Irmão, o que nos move? O que nos move? Será que é o amor de Cristo Jesus? O órgão regulador é a medida, é o amor de Cristo. Se for o amor de Cristo, você vai romper barreiras, você vai viver uma vida cristã extraordinária, exponencial. Que tipo de liberdade nós temos vivido? Essa liberdade que emana da cruz. Que nós possamos pensar isso em Cristo Jesus, que nós possamos tomar posse disso em Cristo Jesus, que nós possamos externalizar essa vida de liberdade em Cristo Jesus em gestos de servidão, de amor, de bondade, de compaixão, que nós possamos de fato, de verdade, ter essa mente tranquila, apaciguada, no meio de um mundo tão turbulento e caótico. Está faltando gente que viva a liberdade em Cristo Jesus, mas não liberdade da religião, irmão, não a liberdade do conhecimento teológico apenas, não liberdade do costume religioso, mas liberdade da cruz, liberdade que dá leveza, liberdade que deixa a vida tranquila, mesmo em meio à tempestade, liberdade para você sorrir, irmão, mesmo quando a alma está passando por um tempo difícil. Liberdade em Cristo Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos.